New format. Nova forma. Nutrição saudável. Exercício físico. Water, água. Fasting. Jejum. Outdoors. Rest, descanso, sono. Moderation. Ar. Trust. Confiança. Este é o primeiro vídeo do melhor das temporadas da saúde em Lisboa. A doutora Guida Esteves é médica. Tem para cada um de nós uma experiência profissional e pessoal muito interessante. Vamos ouvir com atenção. De falarmos um pouco sobre a promessa de Jesus de vida e vida em abundância, aqui com melhor qualidade e no além por uma eternidade. Temos um corpo e uma mente onde o Deus conosco hoje, o Santo Espírito, quer habitar, proporcionando os meios de vivermos melhor, mas, creio, por vezes não lhe fornecemos um aposento digno por nossa negligência. E se mesmo fazendo o melhor, nós somos apanhados pelo acaso, pela contingência de estando vivos, estarmos sujeitos a imponderáveis e à genética, a diferença de no sofrimento ter uma fé é verdadeiramente abismal. Isto é confirmado pela ciência e eu o atesto por experiência própria, no contacto com pacientes, mas também eu mesma, que passei já pelo vale da sombra da morte, onde o cheiro era intenso. Corria o ano de 1989, quando adoeci gravemente, vítima de uma doença rara do sistema imunológico, com uma esperança de vida muito limitada. Depois de terapêuticas muito agressivas e com um mau estado geral, sentia-me uma cobaia, alvo de curiosidade científica, mas um número mais. Tratada com uma frieza difícil de suportar. Orando, o Senhor enviou-me uma pista e encontrei um anjo que me seguiu durante 30 anos com competência, humanidade e amizade. Apercebendo-se rapidamente de que aquele tratamento me ia matar, começámos uma luta meio louca, mas continuo a acreditar, inspirada. Entretanto, um querido cunhado falou-me da vinda à Igreja Central de Lisboa, do Dr. Sang Lee, médico sul-coreano que nos Estados Unidos se dedicava particularmente a estudar o relacionamento das doenças imunológicas com os estilos de vida. Fui, ouvi, fiquei fascinada e conseguiu-se que o doutor, por amabilidade, permitisse que eu o consultasse. Ouviu-me atentamente, apercebeu-se da gravidade da situação e lançou-me um desafio a curto e a médio prazo. Aconselhou-me no imediato a retirar lácteos e derivados, açúcar e sal, peixe e carne. Falou-me então da extrema necessidade de frequentar o programa New Start, num esforço para reparar minimamente o meu sistema imunológico. Tive a bênção de ser a paciente 1 no programa New Start na Clínica La Lumière, na Suíça. Completei 4 programas completos e só posso testemunhar acerca da mudança vital que se operou na minha vida. Aprendi muito, chorei muito, mas louvei muito. Fui e serei sempre grata por cada dia de vida. Vi com os meus olhos a importância de muita coisa, como o repouso que eu tanto descurei, da respiração profunda que não fazia parte do meu dia,
Aprendi técnicas de relaxamento aplicáveis mesmo no meu local de trabalho. Tive o grande apoio de uma querida psicóloga que me orientou na reorganização das minhas emoções e foi extremamente importante na minha recuperação. Acredito imensamente na terapia do grupo. Pessoas com problemas idênticos. No caso, todos tínhamos doenças muito graves, crónicas, ou em recuperação de delicadas cirurgias cardíacas, e que falavam dos seus medos, choravam, riam e apoiavam-se mutuamente. New Start, em português, quer dizer nova partida, novo começo, um renascer. Há alturas em que precisamos fazer um balanço, uma introspeção e questionarmos-nos como vai a nossa vida. O que nos diz o nosso corpo? Como estão os nossos pensamentos? Andam num turbilhão e descontrolados? E as nossas emoções? Levam-nos num cativeiro de tristeza, de angústia, de um medo paralisante? Diz quem sabe que colocar por escrito num papel as respostas a questões pertinentes como estas ajuda-nos a tomar uma melhor consciência do nosso estar e permite-nos visualizar mais facilmente o que precisamos mudar. Mas falemos a verdade para nós mesmos. Tenho eu uma alimentação adequada, equilibrada para a minha idade, para a atividade que desenvolvo? Calma aí, eu não como carne. Eu não. Mas será que não nos empanturramos de doces? De cereais refinados? Será que faz parte das nossas ementas a cor, a variedade atrativa das verduras, das frutas, o sabor das leguminosas, o crocante das sementes, a riqueza dos cereais integrais? Informação não nos falta, meus queridos. Então avancemos. E quanto ao exercício físico? Mas eu não sou já uma jovem. Certo! Mas eu sei que o meu abdômen está com um perímetro a ultrapassar as medidas. Não por causa da elegância escancelada de uma moda estúpida, mas pelas medidas que sabemos porque o nosso médico nos sinalizou ou porque aprendemos. Lendo a Saúde e Lar, uma revista indispensável nas nossas casas. Esse valor de perímetro abdominal chama-nos a atenção para um eventual risco acrescido de doença cardiovascular. Por acaso, é só a que mata mais em Portugal, o país onde nós vivemos. Pois, e os 1,5 litros de água que, como mulher, eu devo beber no mínimo por dia? Ainda ontem, numa videochamada que como anciã faço semanalmente, uma querida filha desabafava frente à sua mãezinha, na casa dos 80, e com excesso de peso, muitas dores nos ossinhos e dificuldade agravada na mobilidade, que para beber um copo de água tem de chupar um reboçado, pois não gosta do sabor da água. Não posso acreditar. E depois reclamamos contra quem? Pois bem, lá dizia eu, minha querida, uma sugestão, na garrafa coloque umas folhinhas de hortelã, ou de lucilina, um pauzinho de canela ou uns pozinhos, um pedacinho de gengibre, umas rodelas de limão, por exemplo, isso dá logo um sabor diferente. Ou uma litrada de chá de menta, de infusão de menta. A aguinha, o nosso corpo necessita muitíssimo, se não ficamos cheios de pântanos de água estagnada, mal cheirosa, ou sequinhos como um carapau. E quanto ao sol? Apanhamos alguns, estamos num país mediterrâneo, pois. Mas as análises dos nossos pacientes mostram uma percentagem tremendamente baixa de vitamina D3. E sabemos que o risco em negligenciarmos este pormenor é verdadeiramente perigoso. Pelo papel que desempenha, por exemplo, uma dose adequada no nosso sistema imunitário, no nosso sistema de defesa, que
que não é para descurar. Vamos para o sol, carregados de protetores, com medo do cancro da pele, mas parece que não temos receio de ficar mais sujeitos a ter um cancro. Segunda causa de morte em Portugal, ou mais vulneráveis a um vírus louco. Vamos ter muita atenção e pedir para fazermos esta análise e atuarmos conforme os resultados. A revista Saúde e Lar tem dado muita informação atualizada sobre este assunto. Bom, e quanto à temperança? Estamos a seguir as letras do New Start. Isso é só comidinha. Nada. É o equilíbrio de vida. É o saber entender o que é bom para nós, ter a capacidade de fazer as escolhas certas, incluindo saber dizer não. Ter tempo suficiente para amar, para contemplar a natureza, ouvir o que Deus me quer dizer, para gozar de um sábado verdadeiramente regenerador, para ler um bom livro, ou 2, ou 3, ouvir uma boa música daquelas que, como o Dr. Neil Nedley, um entendido em musicoterapia, nos aconselha, como um dos melhores cremes de beleza milagrosos para as dores da alma, como por exemplo a música barroca. Pesquisem! É um médico adventista do 7º dia, autor de um excelente livro traduzido em português pela Casa Publicadora Brasileira, de nome Como Sair da Depressão. Quanto aos sábados, a temperança deve ter um espaço muito importante. E cada família, na medida do possível, necessita ter o bom senso de se analisar, de definir prioridades, nem sempre, nem nunca. No último dia do Senhor recebi um telefonema de um bom amigo que desabafava num lamento ter descurado anos a fio a sua família nos dias de sábado. E hoje o panorama não é bom. Confortável com uma máxima que escutei um dia e adotei para pais como eu, com filhos adultos, que diz: pais de joelhos, filhos de pé. Sem dúvida, a respiração é vital na nossa vida. Morremos muito mais rápido sem este precioso bem, criado pelo nosso bom Deus. Mas o que é que eu faço cada dia? Fico curvada sobre o meu telemóvel, sobre o meu computador, sobre a minha máquina de costura, sobre as minhas panelas, sobre a minha secretária e não me endireito? Finjo que respiro como deve ser, mas de uma forma tão superficial que não permite aos meus pulmões desempenhar uma função corretamente. Depois queixo-me de cansaço, de dores de cabeça, de não conseguir fixar, de ter dificuldade em concentrar-me. Quando estava a coligir estas linhas para ter um fio de meada para vos dizer, dei por mim seca. E como não tendo ar suficiente, um barulhinho mais intenso nos meus ouvidos deu um alarme. Estava muito curvada, tinha sede, não estava a respirar corretamente. Pois bem, parei, abri a janela, fui buscar água, bebi, endireitei as costas, puxei os ombros para baixo, contraí o diafragma e depois fiz algumas respirações profundas, inspirando pelo nariz, expirando ruidosamente pela boca, e fiquei melhor. Precisamos ter consciência ao longo do dia que temos de fazer pausas para respirar profundamente. Precisamos fazer escolhas, e entre as mais importantes será o dormirmos o mínimo aconselhado para as nossas idades, criando rotinas, com inteligência, com doçura, com boa disposição, mas com firmeza. Não há televisões, nem telemóveis, nem iPads no quarto. Não tenho tempo para falar muito, mas entendamos que este é um período de reorganização, de reajuste, por exemplo, das hormonas, em que as nossas crianças durante a noite crescem. Para que o sono atinja minimamente os itens da bênção que nós temos de ter, então o quarto precisa de estar
com pouca luz, não muito quente, nem muito frio, sem ruídos, íamos com a digestão feita ou quase, e sem termos sido despertos por muitos sons e imagens na hora anterior. Muito importante decidir fazer pausas, em que podemos passear, nem que seja no jardim do bairro, no momento do telejornal, pois é um sossego, em que não há jantar à maneira, mas só sopinha, cuja base foi feita no domingo, congelada em parcelas, e foi só juntar os espinafres, e pãozinho, que podia também estar congelado, foi só descongelar, uma boa fruta e estamos prontos. Precisamos de férias, sem ser na Tailândia, agora nem pensar, mas pode ser em casa, com esquemas diferentes e giros, com visitas aqui e acolá, ou num local em Portugal à medida do nosso bolso. As pausas são vitais, indispensáveis. Por isso o Criador, depois de uma semana de 6 dias, criou o 7º dia, o sábado, o maravilhoso sábado, para pararmos, para adorarmos, para passearmos na natureza, para convivermos com a família e partilharmos desta bênção gigantesca. E vou terminar com, logicamente, a última letra, o T da palavra em inglês, start, que quer dizer T de trust, confiança em Deus. Este é o grande segredo. Pois se em humildade nos dobrarmos perante o Senhor, quem sabe, logo ao acordar de madrugada, contemplando o amanhecer, ou ainda de noite a estrela da manhã, esvaziarmos o nosso desejo de termos vida de qualidade, de termos vida abundante, de termos uma visão do que nos espera no além e dizermos, Senhor, não sei como fazer, não consigo, não dá, mas venho a Ti em nome de Jesus, o meu maior amigo, o meu irmão, o meu Salvador. O segredo, meus queridos, e digo tantas vezes para ver se eu aprendo, se fica gravado nas minhas células, é aceitar que não posso por mim mesma. Isto é algo que vai contra todas as grandes filosofias atuais, que dizem que dentro de mim mesma está todo o poder. Mentira! Está escrito, sem mim nada podeis fazer. Mas também está escrito, curiosamente, em Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fantástico, então! Mas para que me fortaleça, eu tenho de me exercitar pela oração, o abrir da alma, pelo estudo da Palavra de Deus, que tem tudo o que precisamos. Desde um compêndio de relações familiares a um outro de sexualidade, de gestão de vida, de economia, de beleza. E o mais importante, de nos orientar para compreendermos o que estamos aqui numa caminhada dura, de certo, mas em que somos convidados, como dizia o nosso querido e saudoso pastor Ernesto Ferreira, a estar gratos e felizes. Gratos pelo que temos, mesmo que seja muito pouco, pois podemos ser ricos em sabedoria de vida, em bênçãos, em compreender que as tribulações desta vida vão ser seguidas de um esplendor de glória, a aceitar que não podemos mudar, mas a lutar para modificar o que Ele nos sussurra e com Ele poderemos sair vitoriosos. Um dia eu almejo, e o mesmo desejo para vós, que os meus filhos possam viver o que eu vivi no dia 25 de março deste ano. Quando em isolamento eu vi o meu pai a morrer, sem o poder abraçar mais uma vez, mas no meio de muitas lágrimas, porque somos de carne, a agradecer o descanso da morte e a pensar, Senhor, meu pai combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e um dia
Nunca duvidem. Estaremos numa terra renovada, sem pais assassinos, sem vírus terríveis. Louvemos ao nosso Criador através dos nossos corpos, da nossa mente, das nossas emoções e contemos aos que nos rodeiam como é bom termos este Deus que nos tem proporcionado tanta informação para termos uma vida de qualidade e em abundância. Sabe que a Bíblia dá todas as respostas? Podemos ajudar? Procure-nos em www.novotempo.pt/biblia/respostas. Acompanhe-nos no Instagram, iasd.lxcentral.saúde. Assista e subscreva os nossos canais YouTube Médicos Adventistas 7 Saúde e IASD Lisboa Central. Escreva-nos para saúde.lxcentral@adventistas.org.pt. Estamos na Rua Joaquim Bonifácio, número 17, em Lisboa.